Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Fé Podcast. Eu que vos falo, sou o Ângelo Joveto, o apresentador desse belíssimo programa. Hoje a nossa sala está bonita porque temos aqui a nossa bem-amada Adriana Serafina. Ela que vai nos falar de um tema muito importante, o posicionamento de uma mulher cristã na sociedade. Fique ligado. Antes, porém, deixa o teu like, subscreva o nosso canal. Vai e assina o sininho das notificações para estar informado de todo o conteúdo melhor que passa aqui. Antes vou deixar as saudações a todos os nossos bem-amados que têm nos acompanhado a partir de França, nosso irmão Francisco, nossa irmã Teresa e todo o elenco que nos acompanha a partir de França, em qualquer parte do continente. Nosso muito obrigado. Sem mais delongas, nós vamos dar honra e saudações à nossa bem-amada convidada. Graça e paz. Graça e paz, amado. Como estás? Graças a Deus estamos bem. Amém. E anseio que o amado também esteja bem. Na graça. Amém, amém. Serafina, vamos falar, Adriana Serafina. Quem é essa mulher? Vamos falar um pouquinho da sua trajetória como cidadã em Cristo. Como foi esse processo? Bom, eu sou, quanto à religião, né? Eu pertenço à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E antes de me tornar adventista, eu pertencia à Igreja Pentecostal. Então, eu fui batizada somente na Igreja Adventista do Sétimo Dia depois de ter saído da Pentecostal. Então, de lá para cá, eu recebi o chamado de Deus. E como cristã, eu sou pregadora, sou poetisa e também sou palestrante religioso. Graças a Deus. E como foi o processo da tua conversão? Da Pentecostal ao Adventismo. Pronto, eu tinha uma amiga. Essa amiga pertencia à Igreja Católica. E pronto, num dia ela simplesmente viajou e quando voltou passou a pertencer à Igreja Adventista. Então fui fazendo a ela perguntas do porquê que ela saiu da Católica para a Igreja Adventista. E segundo a Bíblia, ela começou a me mostrar algumas passagens que falam a respeito do sábado. E como eu tinha assim uma estima muito grande por ela, eu apreciava muito a forma de ser dela. Então isto também me cativou a querer saber mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E foi daí que eu decidi, ser batizada, aos 13 anos de idade. E como foi essa tua mudança? Como foi a reação dos familiares, amigos, todos aqueles que conheciam como alguém da Assembleia de Deus, depois passou para Adventista? Na verdade, eu não tive muitas dificuldades ao sair da Pentecostal para a Igreja Adventista. Eu tive a dificuldade em aceitarem que eu fosse batizada com aquela idade. Porque eu aparentava ser, realmente era mesmo muito pequena, 13 anos, pequena demais. Então, tanto a minha família quanto os amigos diziam que eu tinha de esperar mais um pouco para ser batizada, uma vez que sou muito criança. E os conselhos eram sempre esses: você ainda não viveu tanto, não sabe as coisas do mundo, há muita coisa que cuia nesse mundo e o batismo é algo assim muito de extrema responsabilidade e poderás se desviar ao longo do caminho. Mas eu tive sempre em mente uma passagem, que diz que o homem não sabe o que é que poderá acontecer. E algo vai dizer que não digam que vão para aquela cidade amanhã, vão fazer aquilo amanhã. Antes digam se o Senhor Deus quiser, porque o que é a vida do homem é um vapor. Então na minha mente, com 13 anos eu não tenho que esperar aos 30 anos para aceitar Jesus, porque eu nem sei se vou chegar até aos 30, até aos 18, se é hoje que Ele me chamou, então que seja hoje o dia em que eu vou me entregar a Ele. Quanto à aceitação da tua família dentro de casa, como é que viram esse processo? Como eu já disse, eles não interferiram. Certo. Para eles, o mais importante é que eu estivesse dentro de uma igreja. Desde que és cristã, não importa a igreja em que você estiver, eles aceitam normalmente. As dificuldades às vezes têm da carne do porco. Querem cozinhar carne do porco, você não pode comer. Mas tirando isso, não há nenhum problema. Graças a Deus, eles me entendem que tenho de ir à igreja, tenho de fazer certas coisas, no sábado não posso fazer trabalho, eles ajudam normalmente. Desde o momento em que eu aceitei a fé adventista até aqui, tem sido mil maravilhas. Amém.
Rapidamente vamos para o nosso tema. Para dizer que é um tema uau. E quando nós lançamos lá no canal, que o tema seria esse, as pessoas começaram a reagir, uau, eu vou acompanhar, olha, detalhadamente, porque geralmente é um assunto que só você pode nos explicar. Nos fala um pouquinho sobre esse tema, o posicionamento da mulher cristã na sociedade. Muito bem. Primeiro é de dizer que, quando está-se a falar de posicionamento, está-se a referir a uma postura, a uma atitude que alguém vai tomar, a um lado em que ele vai poder escolher. E a sociedade é um conjunto de pessoas em que no seu meio regem algumas normas, algumas leis que devem ser seguidas. Então, quando estamos a falar de posicionamento de uma mulher cristã dentro da sociedade, estamos a falar mais ou menos das atitudes que a mulher cristã deve tomar dentro dessa sociedade e de que jeito é que ela vai lidar com essas normas que a sociedade já impôs para serem cumpridas. E há muitas coisas que a sociedade vai lá fazendo, né? Muitas normas que foram impostas na sociedade. Algumas normas são benéficas às mulheres cristãs, mas há outras, infelizmente, não são. Então, o posicionamento dela vai se basear em saber que até este ponto eu posso fazer, até este ponto eu não posso, porque a minha vida religiosa, a minha vida cristã não me permite chegar até a este ponto mesmo. É mais ou menos isso. E não somente as regras, né, que a sociedade vai impor, mas também algumas atitudes que ela própria vai ter que desenvolver para depois colocar dentro da sociedade. Porque as mulheres cristãs devem servir como exemplo para toda a sociedade. Porque dentro da sociedade nós vamos encontrar pessoas cristãs e pessoas não cristãs. E vão estar se influenciando uns para com os outros. Neste caso, a mulher cristã deve tomar um posicionamento de poder influenciar as outras não cristãs com seu posicionamento ou atitude que seja de uma forma bem positiva. E a outra é não se deixar ser influenciada pelas atitudes ou posicionamento de outras mulheres não cristãs que poderiam assim esfriar aquilo que é o seu relacionamento com Deus. Vou chamar Serafina, né? Adriana. Existem, antes de nós irmos em algumas questões, eu queria que me esclarecesse esse ponto. Existem pessoas que têm dito o seguinte, olha, faz aquilo que eu falo e não aquilo que eu faço. Existem pessoas que são cristãos e não têm um bom comportamento, não têm uma boa atitude para com a sociedade. Então, quando são repreendidos ou confrontados as pessoas, eles dizem, olha, eu não sou da igreja, a igreja é banco, faz aquilo que eu falo e não aquilo que eu faço. Como fica esse ponto? Neste caso, pessoas cristãs que aconselham os não cristãos a fazerem coisas que eles mesmos não fazem? Fazem aquilo, tipo, eu vou dar um conselho e você vê que eu não faço aquilo. Então você vem reclamar para mim, não, faz aquilo que eu falo, não aquilo que eu faço. Olha, uma vez o apóstolo Paulo estava a conversar com seu filho na fé, Timóteo, e ele disse a ele que deve aconselhar os jovens para que tenham juízo, aconselhar os idosos, aconselhar as viúvas, as mulheres e dar muitos conselhos na igreja em que Timóteo estava aí a ministrar. Mas depois Paulo disse, olha, mas você seja exemplo em tudo. Quer dizer, vais aconselhar os jovens a terem juízo, então você deve ter também juízo. Vais aconselhar os presbíteros, os diáconos que devem ter apenas uma única esposa, devem cuidar bem da sua própria casa, não devem ser tomados de vinhos. Vais ter de aconselhar as mulheres mais velhas, né? Que tenham respeito, que tenham amor e que possam ensinar também as mais jovens. Mas de todas as coisas que vais aconselhar a eles para fazer, você mesmo deve ser o exemplo em tudo. Para que, ainda que eles não ouçam as tuas palavras, eles possam contemplar as tuas atitudes. Porque por intermédio das tuas atitudes, eles poderão fazer aquilo que é certo. Porque é o que tem se dito, né?
as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Então é totalmente errado. E ainda Paulo disse, né, que você que julga alguém por cometer adultério, mas adulteras, achas que vais te escapar do dia final? Então não há como nós aconselharmos alguém sem fazermos o mesmo, porque Deus, felizmente, posso assim dizer, Deus felizmente não aprova esse tipo de atitude. Pedir que alguém faça alguma coisa que nós não fazemos. Não é uma atitude, um posicionamento de um cristão. Eu vou explicar o porquê que eu fiz essa questão, né? Porque geralmente nós temos, vamos assim falar, tem sido como um hino de muitos cristãos, entre aspas, vamos assim falar, estão na igreja, mulheres estão na igreja, mas nos dias assim, eles vão curtindo festa, assim, e aparece alguém e pergunta para ele, olha, você não é cristão? Faz aquilo que eu falo. Não é você que estava a evangelizar recentemente, não, faz aquilo que eu falo, não aquilo que eu faço. Então, por isso que eu tive que perguntar mesmo isso. Agora, uma questão, qual seria o verdadeiro posicionamento de uma mulher cristã dentro da sociedade? Certo. Como já estava a dizer, né? A sociedade é conjunto de muitas pessoas. A sociedade começa dentro da família. Conjunto de famílias vão formar a sociedade. Neste caso, uma sociedade será boa se as famílias forem boas. Uma sociedade será má se as famílias também forem más. Porque o teu pai, tua mãe, os teus irmãos são vocês que fazem a sociedade. E caso vocês tenham comportamentos inadequados, quer dizer que a nossa sociedade também está totalmente má, não é? E há toda a necessidade de haver uma progressão positiva na mesma sociedade em que nós estamos, em questão de economia, educação, saúde e por aí fora. E como somos nós que fazemos a sociedade, há necessidade de sermos mesmos nós a termos essas capacidades econômicas, a termos educação, a sabermos conhecer a saúde e por aí adiante. Neste caso, a mulher cristã deve saber que um dos deveres que ela tem é de ajudar na progressão positiva da mesma sociedade. Porque, infelizmente, muitas mulheres cristãs limitam-se simplesmente em obedecer regras da igreja ou do pastor e deixam de obedecer às regras e normas da sociedade em que ela está a viver. É necessário que nós devemos saber que nós não somos apenas cristãos, nós também somos cidadãos. Assim como Jesus disse que devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, as mulheres também devem saber que têm que dar a Deus o que é de Deus e dar na sociedade o que é da sociedade. E uma das coisas que ela pelo menos deveria dar à sociedade é os seus bons comportamentos, é se importar com a economia, é se importar com a educação, neste caso na própria formação dela. Ela também deve ter alguém que tenha formação acadêmica, porque muitas apenas limitam-se só em ouvir o pastor a falar, somente ouvir o obreiro a falar, o que é bom, mas também esquecem-se que, em algumas vezes, ter um ensino de inglês é importante, saber falar o português também é importante, ter uma formação acadêmica, profissional também é importante, trabalhar também é importante. Porque até caso ela não tenha trabalho, não terá como levar o dízimo à igreja, né? Então, é praticamente isso. As mulheres, dentro da sociedade, devem entender que devo ter comportamentos aceitáveis para que as outras que estão dentro desta mesma sociedade possam seguir os meus exemplos. Dentro da sociedade em que eu estou, devo saber que tenho de trabalhar, tenho de estudar, tenho de ter formação e tenho de ajudar no crescimento positivo da mesma sociedade em que eu me encontro. Uau! Existem, né, aproveitando a tua narração aqui, existem igrejas que são mais focadas em oração, imaginamos, né?
igreja, a juventude vai para a igreja, tem pouco tempo de formar, conforme disseste muito bem, que nós devemos ensinar, né, a juventude como lidar com a sociedade. Então existem pessoas que vão na igreja, é só oração, só oração, só oração, só oração. E dentro da igreja eles carregam uma outra personalidade e fora também uma outra personalidade. Eu digo isso porque recentemente ouvimos um caso de uma suposta cristã. Eu não vou falar que aquele cristão é o comportamento de alguém que é cristão. Então ele foi procurar emprego e encontrou algumas normas dentro da empresa e também acabou por submeter dentro dessas normas. São normas ofensivas para alguém que é cristão. Então, como fica na sociedade essa posição? Olha, eu gosto muito do apóstolo Paulo. Foi ele quem escreveu a passagem que diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Antes mesmo dele escrever essa parte, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava a falar sobre as dificuldades financeiras que estava a passar lá na igreja. E que alguns irmãos até chegaram a ajudar e os outros não chegaram a ajudar. Ele estava a dizer que eu já sei me contentar com muito e sei me contentar também com pouco. E naquela passagem você vai tentar, se calhar vais perceber que não é necessário que eu me esforce tanto. Porque eu já posso todas as coisas naquele que me fortalece. E caso eu quiser um trabalho, é simplesmente orar, o trabalho vai aparecer. Se eu quiser comida, é simplesmente orar, a comida vai aparecer. Porque até a Bíblia diz que nunca vi um justo a padecer necessidade, a passar a fome. Mas só que foi o mesmo Paulo que disse que quem não trabalha, não come. Ele estava a dizer que eu já consigo me contentar com pouco que eu tenho. Ainda que eu não comer também não faz mal. Mas depois ele estava a falar aos Colossenses que se você não trabalhar, não poderás comer. Então, as pessoas têm de saber que não basta só orar. A oração é a coisa primordial, é o mais essencial. Mas depois da oração, há necessidade de fazer a ação. Pronto, os milagres acontecem realmente, né? Mas eu não sei se não tens nenhuma formação acadêmica, não tens nenhum curso mesmo na tua vida, só estás mesmo a respirar. Não sabes fazer praticamente nada no que concerne a trabalhos que te possam dar dinheiro. E vais orar, Senhor, por favor, abre as portas e tudo mais. Há toda a necessidade de você levar um currículo. Naquele currículo vai se escrever simplesmente homem de oração, PhD em oração. Pronto, não tem como. Não tem mesmo como. Tem de ter formação. Porque tem-se dito que Deus ajuda aqueles que também se ajudam. Muito antes de você ir à procura de trabalho, também tens de saber que tens de ter formação. Tal como Paulo disse, tens de trabalhar para você comer alguma coisa. E o nosso mestre também nos ensinou que devemos trabalhar porque ele era carpinteiro. Ele aprendeu a função, tinha uma profissão que aprendeu com o seu pai e foi exercendo para ganhar o seu pão. Então, nós como cristãos ou como mulheres cristãs devemos saber que as coisas não virão de bandeja. As coisas não virão simplesmente por passar horas e horas de jejum. Há toda a necessidade de também termos certa formação para adquirirmos as coisas que nós desejamos. Obviamente, oração em primeiro lugar, mas não esqueça também da formação. Amém, amém. Acabaste de falar alguma coisa aqui que me chamou a atenção, porque eu acho que recentemente nós estávamos a conversar concernente a esse assunto. A juventude hoje em dia estão mais focados na igreja, na coisas espiritual, e acabam por esquecer que a formação é importante. Eu não gosto de citar algumas denominações, vou citar a minha que eu pertenço, também é essa. Então, é mais focado no trabalho de Cristo, a obra, você entrega toda a tua vida lá, e você depois, quando vai dar conta, acaba não ter formação. E essas pessoas, sendo cristãos, acabam por trazer um posicionamento negativo dentro da sociedade. Agora, de quem é a culpa? Olha, algumas pessoas
têm dito que o dinheiro é a raiz de todo o mal, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todo o mal. Então, por algumas vezes compreenderem erradamente essa passagem, procuram dizer que a procura do dinheiro é pecado, ser rico é pecado, não pode. Também não devemos estudar tanto, porque daqui a nada Jesus vai vir. E há muitas coisas assim. Mas só depois eu comecei a perceber que essas mesmas pessoas que dizem que ir à procura do dinheiro é pecado, não estudar muito é pecado porque tudo é vaidade, depois de atingir uma certa idade, começam a se tornar pessoas frustradas. Eles começam a perceber que, afinal de contas, perderam tanto tempo em pregar que o dinheiro é pecado, em vez de eles procurarem ter esse dinheiro ao seu lado, para poder lhe ajudar de alguma forma. Porque nós não vivemos na igreja, e não vivemos só da igreja. Mesmo para a manutenção da igreja, Malaquias diz que devemos trazer os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento. A igreja em si não dá dinheiro, são as pessoas que vão lá levar dinheiro. E você vai dizendo que ter dinheiro é pecado. Que coisa vais levar, que dinheiro vais levar à igreja? E depois tornam-se pessoas frustradas. Passam de manhã no matabicho, às vezes no almoço, se jantar também é sorte. E são essas mesmas pessoas que depois começam a dizer, será que Deus mesmo existe? Porque a Bíblia diz que o Senhor é o dono da prata, é o dono do ouro. Então, as suas orações são aquelas que, Senhor, Tu és o dono da prata, és o dono do ouro, eu sou teu filho, então manda cair, por favor, um ouro do céu e faça envergonhar todas aquelas pessoas que não acreditam em ti. Quer dizer, pedem que o Senhor abençoe a vida deles sem eles fazerem nada para tornarem envergonhados aqueles que não acreditam em Deus. Isso não acontece. Vão tornar-se mesmo pessoas totalmente frustradas por pensarem de uma forma errada. Agora, de quem é a culpa? A culpa, obviamente, é da pessoa que acha que estudar é pecado. E a denominação que nos ensina, nos obriga a ficar dentro. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna. E ainda diz que todas as coisas que nós precisamos saber com relação a Deus encontra-se nessa palavra. E nós devemos, tal como Paulo uma vez foi a Bereia, ele estava a pregar, os bereanos estavam a fazer o quê? Estavam a examinar se tudo que Paulo estava a falar era verdade ou não. Então não posso ser aquela cristã que chega na igreja, somente ouve tudo que o pastor diz, aceita tudo que o pastor diz e consultar se o que ele está a falar é verdade ou não. A culpa não é do pastor, para mim. A culpa não é do pastor, a culpa é do irmão que ouve, só ouve mesmo na vida dele, não quer saber mais se o que estão a falar é verdade ou não. As pessoas aceitam a mentira porque elas querem. Porque se você não quiser aceitar a mentira, você vai à busca da verdade. Então a culpa é da pessoa que está a aceitar simplesmente por aceitar, sem querer saber se Deus aprova aquela ministração ou não. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar tudo. Se o pastor está a dizer que não precisas trabalhar, Paulo está a dizer que precisas trabalhar. E está na Bíblia, quem vais aceitar? É verdade, olha, realmente é um assunto até meio engraçado, mas é sério e é preocupante. Focando no tema, eu recentemente me deparei com alguém, ele é cristão, não vamos aqui citar setas religiosas para não criar conflitos, né? Ela foi comprar alguma coisa, disseram que não tem, olha, aqui o que vendem na casa da tua irmã da igreja. Ela estava mal vestido, então chegou, disse não, estou a vir, foi em casa, pegou o pano, amarrou e foi para lá. Então eu fiquei naquele momento muito admirado, porque como um cristão, como está aí na casa da sua irmã em Cristo, vestiu-se adequadamente, mas na rua estava andando indecentemente. Então, como fica essas pessoas dentro da igreja? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 diz: como é santo aquele que vos chamou, seja também santo em toda a vossa maneira de viver. Quer dizer, desde a manhã até o anoitecer,
cada segundo da tua vida deves andar na santidade, deves temer a Deus e deves mostrar a todo momento que você é cristã. Porque se fores alguém que num momento és cristã, num outro momento não és cristã, automaticamente você não é cristã. Porque a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém tem um passo atrás, um passo à frente. Ele ou está com os dois pés na frente ou está com dois pés atrás. E algumas vezes fingem que estão com um pé atrás, um pé à frente. E a esses Deus chama de lobos vestidos em peles de ovelha. Então qualquer pessoa, qualquer mulher que tem esse tipo de comportamento, que num momento veste-se decentemente, no outro momento veste-se indecentemente, automaticamente ela é filha mesmo de Satanás. Porque ela está a viver na mentira. E João vai dizer que diabo é que é o pai da mentira. E todos aqueles que mentem são filhos do diabo. Então, se eu for aquela pessoa que quando está no meio do cristão, sou cristã. Quando está no meio de pessoas que não são cristãs, também me comporto como não cristã. Então, vivo numa falsidade. Eu sou mentirosa. E sendo mentirosa, sou filha do diabo. Então, essas pessoas que agem dessa forma deveriam rever se elas querem mesmo herdar os céus ou não. Porque só vai viver no céu quem viver para Jesus Cristo aqui na terra. E viver para Jesus Cristo aqui na terra é exatamente viver na honestidade, na sinceridade, ser uma única pessoa, ter uma única personalidade, que é a personalidade cristã. Para ti, Adriana, serva, irmã Adriana, como encaras, como vês a jovem cristã na sociedade hoje em dia? Do teu ponto de vista, aquilo que é o teu dia a dia, como tens notado a juventude? Olha, existem muitas cristãs que realmente são cristãs. Existem. Mas eu acho que existem mais mulheres fingidas do que exatamente cristãs. Porque, eu não sei, mas as festas estão sempre cheias. As festas estão sempre cheias, as praias estão sempre cheias. Eu não acredito que sejam somente os ímpios que vão lá. Então, infelizmente mesmo, estamos a viver num século em que as pessoas querem seguir sempre vibes, querem seguir sempre modas, querem estar na atualidade, bem dizer, querem estar na atualidade. E a atualidade de hoje, a atualidade em que nós estamos, não condiz com aquilo que deve ser o caráter de uma cristã. Mas por nós querermos estar na atualidade, muitas das vezes deixamos aquilo que são os nossos princípios para fazer os princípios do mundo, a fim de que o mundo possa nos conhecer. As roupas que nós utilizamos às vezes, as conversas, as músicas, novelas já não se fala. Então, infelizmente, a sociedade ou o mundo cristão no contexto feminino está mesmo a se desfazer. Não está boa. Nós não devemos aqui tapar o sol com a peneira. Não está mesmo boa. Em questão de comportamento, em questão de vestimenta, em questão de amizades também, relacionamentos amorosos, todas essas coisas não estão boas. E há necessidade de haver uma mudança. As mulheres devem perceber que, como cristãs, o nosso objetivo não é estar na atualidade. Não é adquirir o modernismo no seu todo. Como cristãs, existem coisas que servem para nós e existem as coisas que não servem para nós. E não devemos sentir medo de fazer aquilo que somente serve para nós, por achar o que as outras pessoas vão pensar sobre mim. A saia agora que está na moda é esta. Se eu não usar esta saia, então as pessoas vão dizer que eu não estou na moda, que eu sou velha. Não. Não é isso que deve estar no pensamento de uma mulher que é cristã. Porque Paulo diz assim que já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Então, na vida de toda aquela mulher que é cristã, deve saber que já não sou eu mais quem vivo, mas é Jesus Cristo que vive em mim. E todas as coisas que eu fizer, todas as escolhas que eu fizer, as roupas que eu usar, locais em que eu vou, eu devo primeiramente saber se está a refletir o caráter de Jesus Cristo ou não.
E quando nós deixamos Jesus Cristo de parte para fazermos simplesmente aquilo que nos convém, automaticamente estamos a esfriar espiritualmente. Podemos cantar, podemos ir à igreja, podemos pregar, podemos fazer qualquer coisa, mas se Cristo não está centralizado nisso, se a nossa vida não reflete o caráter de Jesus Cristo, desde a forma de vestir até a forma de nos comportar, infelizmente estamos mesmo mortos e mortas espiritualmente. E é isso que eu vejo na sociedade feminina no que concerne à religião ou ao cristianismo. Bem verdade. E rapidamente eu gostaria que deixasse pelo menos um conselho a essa nova geração, a essa sociedade, né? Que acabamos de mencionar. Conselho, que conselho? Olha, essa câmera. somos jovens agora. Hoje somos jovens, mas daqui a algum tempo nós deixaremos de ser jovens e vamos nos tornar senhoras. E é uma passagem bíblica, no Novo Testamento, que é 1 de Timóteo, no seu capítulo 5, e só tenho um pouquinho de problema de visão. Versículo 10. Ela diz assim: tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Nessa passagem, Paulo estava a falar com Timóteo para que eles pudessem sustentabilizar as viúvas. Mas Paulo fez uma referência das viúvas que tinham que receber sustento da igreja. E essas mesmas viúvas tinham de ter um currículo bom daquilo que elas fizeram antigamente. Hoje elas são viúvas, idosas, mas Paulo queria antes saber o que elas faziam enquanto jovens. Se elas eram pessoas respeitosas, se cuidavam bem dos filhos, se eram hospitaleiras, se eram amáveis para com as outras pessoas e se tinham realmente comportamentos aceitáveis de uma cristã. Pois que todas as mulheres que não tinham esse mesmo currículo, Paulo disse para que não prestassem muita atenção, mas que os próprios filhos delas é que tinham de dar sustentabilidade a elas. Então, o nosso objetivo hoje, como mulheres jovens, é de prestar mais atenção no tipo de vida que nós estamos a levar, nas coisas que nós estamos a fazer, nas escolhas que nós fazemos hoje e nas atitudes, nos posicionamentos que nós fazemos hoje, porque isso vai repercutir futuramente. Todas as coisas que nós fazemos hoje como jovens vai determinar também como é que será a nossa estadia futuramente quando nós formos mulheres idosas. E não somente quando formos mulheres idosas, mas a mesma Bíblia diz que no final nós seremos julgadas por todas as obras que nós praticamos enquanto estivemos em vida. Então, pensa muito além daquilo que é a velhice. Pensa no final. Pensa no fim. Será que as coisas que tens feito hoje, as escolhas que fazes hoje, as obras que tens hoje, vai fazer com que um dia você esteja com Jesus no céu? Olha para a roupa que você está a utilizar neste exato momento. Ou olha para o seu guarda-roupa e vê se todas as roupas que estão lá servem para serem chamadas de uma filha de Deus. Olha para os comportamentos que você tem tido para com os teus pais ou para com teu esposo, na sociedade em geral, se tens comportamentos de alguém que deve ser chamada mesmo de cristã ou não. Tenta imaginar se há pessoas que possam olhar para ti e dizer, realmente esta é filha de Deus. Pensa nisso. Mas se as tuas respostas te levarem distante de Deus, eu posso dizer que ainda há tempo. Há tempo de você mudar, há tempo de você fazer coisas diferentes, há tempo de tomares um posicionamento acertado nesta mesma sociedade e dentro da tua igreja. Bem, ficou um conselho, eu acho que ainda não é o conselho final, ela vai dar o último conselho daqui a pouco, mas eu quero perguntar alguma coisa. Há provas que uma
cristã, nesse caso, tenha relacionamento com um mundano. Uma vez estamos a falar de posicionamento, vamos supor, né? Eu sou mundano, a minha namorada é cristã, e eu ainda me deleito nos prazeres do mundo. Nesse caso, eu gosto de festa. Ela tarde ou cedo vai ser coagido por aquilo que eu faço, né? Vai ser guiado. Então a minha questão é o seguinte: uma vez que estamos a falar de posicionamento, tem muitos. Recentemente eu estava conversando com alguém e ela disse que não, eu vou lhe converter, ela vai vir na minha igreja. Se calhar também já ouviste as pessoas a falarem assim, né? Consoante o tempo vou lhe converter, ele vai vir na minha igreja e vai mudar. A tua questão como mulher de Deus, uma vez que estamos a falar de posicionamento de mulher cristã, és a favor disso? Tenho a certeza que não são apenas mulheres solteiras que estão nos ouvir, não é? São também mulheres casadas. A Bíblia tem 2 posicionamentos quanto a isso. O livro de 1 de Coríntios, capítulo 7, ele vai falar também a respeito do jugo desigual. Paulo está a dizer para pessoas que já são casadas, aquelas que entraram para um relacionamento com o mundano muito antes dela ser cristã. E dentro já da relação é assim que começou a ter aquelas desavenças. Será que eu devo me separar com meu parceiro depois de eu ter recebido a luz de Cristo? Paulo disse que não. Você é cristã, ele é mundano. Quando vocês se conheceram, os dois eram mundanos. Agora você tornou-se cristã. Apesar de estar ser difícil a convivência no lar, você deve permanecer lá. Só vai haver separação caso ele mesmo queira ir embora. O tal ímpio, se ele desejar ir, então ele pode ir embora. Mas se não quiser, então você deve permanecer mesmo naquela relação, com dificuldades, com desavenças, com tanto constrangimento, mas fique lá. Porque Paulo disse, não se sabe se você poderá vir fazer com que esta mesma pessoa depois seja também cristão. Então há uma esperança aí de que a mulher cristã convença, por intermédio das suas atitudes, o marido não cristão a tornar-se também cristão. Para casados. Mas para solteiros, Paulo diz em 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 12, 13, 14 e 15, que não é lícito que nos prendamos a julgos desiguais com os descrentes, porque que comunhão, que concordância há entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, entre o justo e o injusto. Então, quanto aquelas pessoas que ainda não têm nenhuma relação, mulheres que ainda são solteiras e quiserem ter uma certa relação, a Bíblia vai dizer que não podes, não deves te unir com alguém que não tenha os mesmos princípios de fé que você, para que depois não haja dificuldade na sua carreira cristã, porque isto poderá mesmo dificultar muito e não somos nós que convencemos as pessoas. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Eu não sou Espírito Santo, então não posso dizer que eu vou namorar com um mundano e depois vou convertê-lo. Não sou Espírito Santo mesmo. E nesta senda, alguém sempre vai ter que ceder a alguém. Ou o mundano cede a cristã, ou a cristã cede ao mundano. Mas a probabilidade de a cristã ceder ao mundano é muito maior do que o mundano ceder à cristã. Porque as coisas do mundo acho que chegam a ser mais fáceis de se fazer. O pecado parece ser muito fácil de se fazer, em qualquer momento você pode fazer, mas aquilo que é a espiritualidade chega a ser meio que difícil e poderá te influenciar a deixar a Deus, não de uma forma assim repentina, mas cada detalhe no vosso namoro cristão, no vosso namoro não cristão, poderá fazer com que pouco a pouco percas a espiritualidade, pouco a pouco se afaste de Deus, pouco a pouco abandones a fé. Quando te dares conta, o mundano te levou, em vez de você levar ele a Deus. Uau, olha, a nossa conversa tem sido uau, num ponto e é que já estamos no tempo, mas eu não vou parar, não questionar, mas tenho mais uma pergunta para fazer. O que concerne a posição dos jovens no relacionamento na sociedade. Vamos supor, existem cristãos que querem imitar tudo que está por fora, né? Tudo de fora, trazendo o seu relacionamento
cristão e as mulheres são realmente umas mulheres que têm posicionamento. E como fica o comportamento? Quer dizer, que palavras tem para orientar essas pessoas? Como cristãos, nós devemos saber que nem tudo dá para nós. Nem tudo que o mundo faz é para nós. Porque Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por elas. Então, apesar de que Deus não vem nos proibir diretamente que nós devemos fazer isso ou devemos fazer aquilo, existem coisas na Bíblia que nós poderemos deduzir e chegar à conclusão de que isto realmente é pecado para pessoas cristãs ou isso não chega a ser nenhuma anomalia para as pessoas cristãs. Então, dentro mesmo do relacionamento dos cristãos, eles devem primeiramente entender que Cristo deve ser o centro. O Cristo deve ser o centro da relação. E como Cristo é o centro da relação, existem coisas que Cristo não faria se fosse ele a namorar com a tão jovem. Se fosse Cristo a namorar, nós sabemos que não. Jesus Cristo não ia chegar até a este ponto. Então, como nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo, vamos saber que até este ponto nós não devemos fazer. Primeiras de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, se não estou erro, a Bíblia diz que não nos chamou Deus para a imundícia, mas sim para a santidade. Então devemos preservar os nossos corpos como os vasos preciosos diante de Deus. E existem muitas coisas, ultimamente há muita facilidade de nós sabermos o que os outros fazem nos seus namoros, porque querem sempre postar, fazer vídeos. E também há filmes ilícitos que mostram o tipo de coisas que às vezes eles vão fazer. E infelizmente existem cristãos que olham para aquelas situações, às vezes na pornografia ou outra coisa, e querem implementar dentro do seu relacionamento. Porque a sociedade, a mídia diz que se você fizer deste jeito, a coisa vai estar mais boa, vai estar mais apimentada e tudo mais. Mas só que esta tal coisa que vai apimentar a vossa relação foge muito dos princípios bíblicos, foge muito daquilo que é a regra cristã. E você como cristão deve tomar o posicionamento de que devo me contentar com aquilo que Jesus disse que é o meu limite. E daqui para diante eu não posso, porque isto não vem de Deus, mas são obras satânicas. A Bíblia diz que devemos agir na santidade, devemos agir com moralidade, não na imoralidade. E se isso vai nos colocar dentro da imoralidade, vai nos afastar da santidade, vai nos afastar de Deus, não devemos implementar dentro do nosso relacionamento. Porque relacionamento cristão é basicamente relacionamento que tem princípios de Jesus Cristo. E há algumas coisas que o mundo faz lá fora, obviamente que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Amém, amém. Ficou o mais essencial. Nesse caso, ficou o mais essencial da informação. O nosso tempo é um recurso não renovável. Mas antes vai deixar os teus agradecimentos, os teus abraços, aqui vão as saudações. E rapidamente deixando um conselho no geral, não só como uma mulher na sociedade cristã, também como uma mulher não cristã, para toda mulher no geral. Antes, porém, deixe os teus agradecimentos, a quem vais mandar um abraço, aproveite essa câmera. Tá bom. Os meus agradecimentos, em primeiro lugar, vai a Deus, né? Porque Ele diz que sem Ele nada podemos fazer. E se estamos aqui, obviamente, é porque a sua graça nos sustentou. E também agradeço à equipe de Fé Podcast por terem me convidado. Está a ser uma honra estar aqui no vosso programa. A todas as pessoas que nos estão a ouvir e especialmente a minha sobrinha que está a me acompanhar hoje, que é a Adelaide Isabel. E o resto do pessoal, né, que conhece-nos e que está a nos acompanhar. E o conselho que eu deixo para todas as mulheres, quer cristãs ou não cristãs, baseia-se mesmo no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 31, da mulher virtuosa, quem achará? Mas o meu conselho vai muito mais abaixo, em que diz que ela acorda de manhã cedo, vai à procura de comida, ela costura roupas para os seus filhos e cuida muito bem do seu marido. As suas amigas a elogiam.
Conseguem perceber que o papel da mulher, quer cristã ou não cristã, não se baseia simplesmente em cuidar da minha própria vida ou cuidar simplesmente do meu marido, mas também resume-se em saber ter habilidades domésticas, habilidades profissionais, habilidades em como tratar as pessoas, os vizinhos e por aí adiante. E uma coisa que eu sempre peço que as mulheres façam é que estudem mesmo. Se as mulheres estudarem, será uma mil maravilhas. Se as mulheres trabalharem, será mil maravilhas. A Bíblia vai contar a história de algumas mulheres que ajudaram Jesus Cristo no seu ministério com as suas fazendas. Elas trabalhavam e davam dinheiro a Jesus Cristo para sustentabilizar o seu ministério. Então você consegue perceber que é muito, mas muito importante mesmo que as mulheres se dediquem também aos estudos, ao profissionalismo e, acima de tudo, que vivam uma vida honesta, uma vida que realmente é de cristã e nenhum fingimento deve haver ali. Tome um posicionamento certo, tome uma postura certa e tenha atitudes certas, porque outras mulheres poderão olhar para ti e sentir-se influenciadas a fazer aquilo que é o bem. Mas se fizeres o errado, algumas vão olhar para ti e vão também seguir o teu exemplo naquilo que é mal. E quando haver mais mulheres no caminho errado, então a nossa sociedade também estará caminhando errado. Porque assim como lá em casa, as responsabilidades de cuidar da casa é da mulher, a nossa sociedade é como uma casa e a responsabilidade de cuidar dessa sociedade também é nossa. Então nosso posicionamento deve ser mesmo bem certo, bem cuidadoso e muito espiritual. Okay. Obrigado. Bem, ficou aqui o mais essencial da informação. É o que eu vos falei, quase uma hora e meia. Sou o Ângelo Jovete, o apresentador desse programa. Meu muito obrigado, nossa bem amada Adriana Serafina, por ter nos honrado com a tua presença. E fica aí um ATT. Essa é a primeira das 1000 vezes que estarás aqui no programa. Amém. Meu muito obrigado em nome da equipa. E para vocês que ainda não subscreveram o canal, deixa o teu like, subscreve o canal, assina o sininho das notificações para receber o melhor conteúdo. Ouviste, mano? O melhor conteúdo do programa é aqui no Fé Podcast. Até já, meu muito obrigado. Tchau, tchau.